assim tão simples, tão luminosa, como mulher em dia doce, como rosa. Pedro Barroso está de regresso aos palcos franceses. No dia 2 de outubro, não perca o concerto no espaço Paul Valéry, em Plessis-Trévise. Para reservar o seu lugar, ligue para o número 06 43 45 34 50. Pedro Barroso vem pela terceira vez a Paris. Para ouvir êxitos como O Trovador ou A Nova Canção de Lisboa, ligue para o 06 43 45 34 50 e seja o primeiro da fila. Música apaixonada, só não te ama quem não sabe acontecer. Relativamente ao debate desta tarde aqui na Lusofolis, perante a assistência, o que é que o Paulo Pisco sentiu que tenha sobressaído como mensagens da participação das pessoas? Em primeiro lugar, eu acho que foi, além da apresentação das nossas propostas e da nossa apreciação sobre aquilo que foi a governação, que é obviamente uma apreciação muito crítica, porque foram 4 anos de desmantelamento das políticas para as comunidades portuguesas, foram 4 anos em que houve a criação de ilusões relativamente a muitos dos problemas e, por exemplo, eu recordo algumas dessas situações, o tão badalado programa Vem, que só nem sabemos sequer se vai fazer efeito, mas que é um programa para as migrações, não foi um programa pensado nos portugueses, que tem a última fase só em janeiro do próximo ano. Tudo isto é a tal criação de ilusões, ou a criação do gabinete do investidor na diáspora, que o governo disse que tinha criado, mas se hoje forem ao programa do governo, dizem que uma das propostas que lá está é a criação do gabinete de apoio ao investidor na diáspora. Porque na realidade, ao longo do mandato, eu fui interrogando o governo relativamente a estes aspectos sobre, afinal, qual é o resultado da criação da plataforma 560 de apoio aos empresários na diáspora, qual é o resultado do gabinete de apoio ao investidor, e nunca me foi fornecida nenhuma informação. E ora constato que uma das propostas que o programa da coligação tem é a criação do gabinete de apoio ao investidor. Então, eu pensava que já tinha sido criado, afinal parece que não. E é este tipo de criação de ilusões, de utilização dos meios do Estado para favorecer amigos, como aconteceu a nível dos encontros de luso-eleitos ou a nível dos encontros do movimento associativo, que isto não pode acontecer. O Estado tem que ser decente e tem que criar igualdades para todos os portugueses que vivem fora do país. E aquilo que é importante e que sobressaiu aqui neste debate e na dinâmica do debate, que foi muito participado, as pessoas tiveram a oportunidade de colocar as suas questões, que põem de facto as comunidades no centro daquilo que tem que ser uma mudança que o futuro governo, e um futuro governo que espero que seja do Partido Socialista, tem que ter na forma como considera os residentes no estrangeiro. Os portugueses no estrangeiro têm que ser considerados em pé de igualdade, têm que ter políticas sólidas, consistentes, estruturadas, e tem que ser, de uma vez por todas, definida uma estratégia para que os portugueses se sintam envolvidos e parte da nação, mas com recursos, com dinheiro, para que as políticas possam concretizar, e não continuar a dizer que querem fazer muito mais com muito menos. Isso é mais uma das ilusões que este governo criou e que eu não quero que o governo do Partido Socialista volte a repetir. Concretamente, e para terminar, o que é que o Partido Socialista propõe de concreto e de imediato após ser eleito para formar governo relativamente à política das comunidades portuguesas? Ou seja, qual é a grande prioridade hoje que o PS pensa que deve ser abordada? Vamos lá ver. Há muitas questões que são prioritárias, não há apenas uma prioridade, as coisas não podem ser vistas dessa maneira. As questões relacionadas com as pensões dos portugueses, por exemplo, são questões fundamentais. As questões dos consulados, as questões do ensino do português, da língua, as questões da cultura, que nunca são suficientemente valorizadas. Mas, sobretudo, eu acho que é necessário fazer um catálogo das necessidades dos portugueses nas comunidades, para se ter uma percepção
E é preciso elaborar um plano estratégico Mas o PS, através global. de si, como deputado, já teve tempo para fazer isso. Não, nós não estivemos no governo. Pois, o governo é que deveria ter feito isso. Como deputado, andou no terreno, já teve tempo de fazer isso, não? Mas isso foi uma das propostas que eu fiz. Enquanto tenho vindo a fazer, tenho vindo a dizer, agora compete ao governo, que tem o poder executivo, fazer esse tipo de ação de natureza estratégica. Aquilo que eu defendo, que o próprio António Costa já defendeu, é que tem que haver uma consideração e uma atitude diferente que passa pela elaboração desse plano estratégico para as comunidades, que seja consistente, que seja sólido e que tenha recursos financeiros para sustentar as políticas. Os portugueses que vivem fora do país não podem continuar a ser filhos de um Deus menor. Isso tem que acabar e eu espero que acabe de vez com um governo do Partido Socialista. Paulo, pegando nos lesados do BES, porque é que nas manifestações que assistimos em Portugal e que nós fizemos uma reportagem inclusivamente, porque é que não estavam lá o PS nem o PSD a apoiar os lesados, estava lá o Bloco de Esquerda e a CDU? O PS não deixa de apoiar os lesados do BES. Aliás, na Assembleia da República, eu e o meu colega Pedro Nuno Santos, que foi o responsável pela Comissão de Inquérito ao BES, fomos os únicos que interrogámos o Governador do Banco de Portugal relativamente às consequências do colapso do BES e à forma como isso tem afetado os portugueses residentes no estrangeiro que tinham essas poupanças e que foram enganados. Além do mais, desde o início que nós fomos contactados pelos lesados do BES, aliás, é significativo que alguns deles tenham estado aqui neste encontro, precisamente porque sentem que o partido que os está verdadeiramente a apoiar e a tomar posições públicas é o Partido Socialista. Não se trata apenas dessa questão, mas ainda na sexta-feira saiu um artigo que eu escrevi no Público, precisamente sobre esse assunto. Houve outro que saiu também na Lusopress sobre o mesmo assunto, e isto tem um significado de apoio público do Partido Socialista aos lesados do BES. Portanto, isso é que tem significado. E o PS, se for governo, tem já uma estratégia para esse assunto? Esta situação tem que ser resolvida verdadeiramente e as pessoas não podem ser prejudicadas. Tem que se ver as condições em que isso vai acontecer, obviamente, mas os portugueses residentes no estrangeiro não podem ser permanentemente considerados filhos de um Deus menor, nem ser encarados com a sobranceria e a arrogância com que o governo, designadamente o próprio Primeiro-Ministro e também o Banco de Portugal e também o novo banco têm tratado os lesados do BES. E as declarações de Pedro Passos Coelho a dizer para que se fizesse uma subscrição para resolver os problemas do BES é absolutamente indigna de um Primeiro-Ministro que não pode virar as costas não apenas aos que foram lesados, mas a todos os portugueses que, pela ineficiência, o desprezo que Portugal, porque no fundo é Portugal que está a fazer isto a estes portugueses, está a tratar todos estes cidadãos que foram literalmente enganados e o Estado agora tem uma responsabilidade de lhes dar uma resposta. É candidata pelo PS para o ciclo da Europa. Se o PS ganhar as eleições e se for eleita, o que é que pensa que é prioritário fazer? É prioritário terem em conta a questão da discriminação, que é uma questão que me toca particularmente e que temos que considerar que somos todos portugueses e que é realmente uma continuidade de Portugal nas comunidades. E isso toca todos os assuntos, quer seja em termos de cidadania, em termos de ensino português, em termos de rede associativa, há de facto uma discriminação em que os portugueses que estão cá fora, nós que estamos cá fora, não nos sentimos portugueses a parte inteira com este tipo de medidas que têm sido feitas até agora. E sem esquecer um pouco também os empresários, porque é bom os empresários que existem espalhados pelo mundo fora, os empresários portugueses, que criaram mais-valia e por vezes precisam de qualquer coisa importante para um negócio, para um projeto, e o governo português por vezes não tem apoiado isso. Sim, existe localmente as câmaras de comércio e indústria, mas às vezes não chega, não é? Mas isso é porquê? Isso é porque há de facto uma falta de estratégia em relação às comunidades. E que é um desperdício total. Nós temos aqui uma mais-valia inacreditável, tantos milhões de portugueses que querem investir, que têm carinho, eu acho que até são capazes de fazer a perda, nem sequer é por lucro, é porque têm aquele amor por Portugal e querem mesmo ir além. E os governos que lá estão, muitas vezes estão tão afastados das comunidades que não fazem a mínima ideia de como é que se passa aqui e é isso que é preciso mudar. E eu acho que
alguém que nos representa, se for deputado e portanto estou a representar os portugueses daqui, essa é a mensagem que eu quero passar, é pensar a mensagem que nós estamos aqui, nós estamos dispostos a tudo para ajudar. Nós não esquecemos Portugal, nós somos Portugal de facto e voltamos lá com aquele carinho, com aquela força e acho que até com mais força ainda do que os portugueses que lá estão. Portanto, há que olhar para nós, há que pensar também estrategicamente. Se não querem pensar a nível de decoração, pelo menos que pensem a nível estratégico, que há aqui uma força importante para poder ajudar Portugal. Para terminar, do meu ponto de vista, relativamente a mim, numa frase, diga-me uma boa razão para votar na sua lista. Eu acho que a razão é sem dúvida esta, é que nós estamos conscientes de que há aqui um problema grave de discriminação entre os portugueses que estão cá fora e os portugueses que estão lá dentro. Nós temos esta consciência política, esta consciência de esquerda, que eu acho que é uma consciência de esquerda, nós estamos convictos de que o que aconteceu com este governo foi uma vergonha total e está a ser ainda, e que também tem a ver com um problema de alma, há uma falta de alma neste governo que é perfeitamente perceptível no Pedro Passos Coelho, que é uma pessoa que tem uma personalidade fria e que não percebeu que por trás das medidas, não é? Por trás dos números, há pessoas que estão a sofrer, não é? E isto é uma coisa, para mim, é uma consciência de esquerda e é por isso que eu estou na política, porque tenho esta consciência de esquerda e por isso acho que devem votar em nós precisamente por isso, por esta consciência de esquerda. Carlos Pereira é deputado pelo Círculo da Europa, candidato ao Círculo da Europa. Que conclusão é que tira deste debate? Bem, eu retiro que os problemas que afetam aqui a comunidade francesa também são os problemas que afetam as outras comunidades. Como já falámos várias vezes, são problemas transversais, problemas que o PS tem conhecimento dos mesmos e queremos resolver da melhor maneira. Há problemas que às vezes são simples de resolver, basta às vezes boa vontade da parte política para os fazer. Muito prático, por exemplo, temos a falar do cartão de cidadão, que infelizmente foi criado e neste momento toda a gente tem problemas, os franceses têm problemas, os alemães, nós temos problemas com as nossas entidades alemãs que não aceitam o nosso cartão em muitos locais, porque falta lá a informação básica, quer dizer, às vezes não é preciso muito para fazermos melhor e é bom saber que estes problemas estão a ser debatidos e estão a ser reconhecidos pelo PS, que vai tentar melhorar essa situação. Candidato pela lista socialista, o que é que o senhor acha que é essencial após, por exemplo, o PS, quem sabe, ser governo, relativamente à política para as comunidades, o que é hoje essencial para resolver alguns dos problemas que essas comunidades têm no mundo inteiro? Bom, do meu ponto de vista, temos 3 pontos essenciais. Temos o ensino, foi aqui muito falado. A língua portuguesa é fundamental. Nós queremos passar a nossa língua aos nossos filhos, queremos os nossos netos à segunda, terceira imigração já, e se realmente nós não tivermos uma estrutura forte e bem organizada, essa língua vai se perdendo. Infelizmente, depois vimos que netos que vão a Portugal e não sabem falar com os avós, vimos filhos que vão a Portugal não sabem falar com os primos, porque não houve incentivo ao ensino mesmo. Temos a parte da cidadania, que é importantíssimo, que é o atendimento consular. O primeiro contacto que nós temos com Portugal é fora de Portugal, é nos serviços consulares e ele foi praticamente devastado, foi diminuindo, foi perdendo qualidade e essa qualidade temos que recuperá-la, temos que melhorar o atendimento ao cidadão. O cidadão tem que chegar lá e ser bem recebido. Esse é outro aspecto. Muitas vezes não somos nem bem recebidos no consulado, nem somos bem recebidos em Portugal. Eu, como cidadão, como imigrante, vivo isso, que muitas vezes ficamos perdidos entre dois mundos. Acabamos por não ser nem na Alemanha, nem no país nosso de acolhimento, nem em Portugal, acabamos por nos identificar mais. O terceiro ponto que eu acho bastante importante é o apoio ao associativismo. Como digo, as associações também têm que se reinventar-se, têm que tornar-se mais abertas aos cidadãos, às novas preocupações. Temos que dar o apoio para que as associações tenham conhecimento, aprendam e saibam também movimentar-se para que também possam vir a pedir apoios e que os apoios realmente sejam bem aplicados. Não é só uma associação para jogar cartas, por isso não vale a pena.